Certo dia, Dom Bosco confidenciou ao padre Costa Manha: se Deus me dissesse, prepara-te para morrer, mas escolhe um sucessor, pois não quero que cesse o teu trabalho, para ele pede tantas graças, virtudes, dons e carismas, o quanto achares necessários, e eu te concederei tudo. Assegure-te, meu caro Costa Manha, que não saberia o que pedir, pois já vejo tudo no Padre Rua. E é assim que a gente dá início a esse nosso episódio do podcast Vamos Juntos dessa semana, que quer ser, além de um momento de conhecimento, mas também uma homenagem ao grande Miguel Rua. É beato, primeiro sucessor de Dom Bosco. Vamos conhecer um pouco mais da história dele, nos encantar cada vez mais por essa grande figura. Estão todos convidados. Vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e quero acolher vocês com muito carinho nesse espaço de crescimento, fortalecimento da nossa fé, sobretudo nessa semana, esse espaço de homenagem ao grande Padre Miguel Rua, o primeiro salesiano de Dom Bosco, o primeiro sucessor de Dom Bosco, um dos salesianos mais fortes que a nossa história da congregação já teve. A história dele é muito bonita, acho que vale bastante a pena a gente conhecer e eu espero mesmo que você aí na sua casa comece a desenvolver um pouquinho a sua devoção a esse grande homem de Deus, que é exemplo, é inspiração para todo mundo que vive a família salesiana, mas também para você que tem fé. Porque foi uma pessoa que teve sua vida transformada pela perspectiva de fé, teve sua vida transformada por Jesus e se deixou realmente viver, entregue às mãos de Deus, transformar a vida também de tantas outras pessoas. Então vamos embora conhecer esse homem. Vamos começar essa história do início, né? Miguel Rua nasceu em Turim, no dia 9 de junho de 1837, num bairro bem popular, de Borgodora, lá na Itália. Seu pai trabalhava no arsenal e a família vivia toda na fábrica. Em poucos anos, sua mãe foi deixada sozinha com 2 filhos. Ficou viúva. Depois de perder, então, o pai, os olhos de Miguelzinho paravam frequentemente para observar os operários no trabalho, em frente aos fornos quentíssimos, onde eram fundidas muitas peças para artilharia. Era uma espécie de quartel, onde esse menino frequentou as 2 primeiras séries. Fez a 3ª série, então, com os irmãos das escolas cristãs, que foram chamados a esse bairro alguns anos antes da família Barolo, que é bastante rica e famosa, principalmente na história de Dom Bosco, alguns anos antes desse pessoal da família Barolo começar a educar os filhos do povo, que foi onde Dom Bosco também trabalhou, né, com os Barolo. Bom, foi nesses bancos da escola que o jovem Rua conheceu Dom Bosco. Dom Bosco, como um verdadeiro santo, já intuiu algo especial nos olhos de Miguel Rua. Estendendo a mão, como ele estava acostumado a fazer com muitos meninos, ele lhe disse: "Nós 2 faremos tudo meio a meio." Essas palavras ficaram impressas assim de um jeito fortíssimo no coração de Miguel Rua. E a partir daquele dia ele tomou Dom Bosco como seu confessor. A 3ª série era a última obrigatória. E quando o santo dos jovens, Dom Bosco, lhe perguntou se ele queria fazer o ano seguinte, ele respondeu que, sendo órfão, tinham prometido já à sua mãe que lhe dariam um emprego na fábrica. Para Dom Bosco, que também ficou órfão de pai muito cedo, convencer a mãe de Miguel Rua a deixar que seu filho continuasse os estudos com Dom Bosco não foi uma tarefa fácil, não. Mas graças a Deus, Dom Bosco conseguiu convencer a mãe de Miguel Rua a deixar ele vir para o oratório de Valdoco. E então, como interno, no ano seguinte, Miguelzinho entra no oratório já povoado por mais de 500 meninos. Naquele ambiente, lá no oratório de Dom Bosco, em Turim,
A vocação sacerdotal dele começou a ser desenvolvida, a ser organizada e planejada dentro do seu coração. E em 3 de outubro de 1852, nos Beck, em Castel Novo, lá onde Dom Bosco nasceu, ele recebeu então o hábito clerical das mãos do próprio Dom Bosco. No ano seguinte, ele viveu um momento especial, porque era celebrado o 4º centenário do milagre eucarístico. Dom Bosco tinha escrito um livreto para essa ocasião e um dia, enquanto caminhavam juntos nas ruas de Turim, ele disse brincando ao jovem Rua que 50 anos depois ele o faria reimprimir aquele livreto. Em 26 de janeiro de 1854, Dom Bosco reuniu 4 jovens companheiros em seu quarto, dando vida talvez involuntariamente à congregação salesiana. Nessa reunião estavam presentes Miguel Rua e João Calheiro, que depois a gente pode dedicar também um episódio para falar dele. Miguel, então, foi encarregado de redigir a ata daquela reunião. Amigos inseparáveis, João e Miguel estavam sempre entre os mais bem dispostos quando, em agosto, uma epidemia de cólera eclodiu na cidade, provavelmente trazida pelos veteranos da Guerra da Crimeia. Nos bairros mais populares, mais pobres, Miguel e João ajudavam generosamente os doentes, até que João Calheiro ficou gravemente enfermo. Membro da Companhia da Imaculada, com o Domingos Sávio, Miguel Rua foi um aluno exemplar, um apóstolo entre seus companheiros. Em 25 de março de 1855, nos aposentos de Dom Bosco, Miguel fez sua profissão simples. Ele ali era o primeiro salesiano. Em Valdoco haviam oficinas de sapataria, alfaiataria e encadernação naquele tempo. Muitos garotos viram suas vidas mudarem a partir dessas oficinas. Alguns puderam estudar, outros se reuniam nelas à noite depois do trabalho, outros somente aos domingos. Miguel foi se tornando o principal colaborador de Dom Bosco, apesar de sua pouca idade. Ganhou plena confiança do santo, ajudando até mesmo a transcrever os rascunhos de seus livros, muitas vezes até à noite, roubando horas de sono. Durante o dia, ele ia ao oratório de São Luís, pelos lados da Porta Nova, para uma zona cheia de imigrantes. Porém, eles eram bem marginalizados. Eram meninos que iam dos vales para a cidade em busca de trabalho, como limpadores de chaminé principalmente. Miguel Rua, fazendo catecismo e ensinando noções de escolas primárias, conhecia então inúmeras histórias de miséria. O oratório de Dom Bosco também foi frequentado por São Leonardo Murialdo e também pelo beato Francisco Faade Bruno. Em novembro de 1856, quando mamãe Margarida, a Margarida Oquiena, mãe de Dom Bosco, infelizmente faleceu, Miguel chamou a sua mãe para cuidar dos jovens de Valdoco. Aquela senhora, Joana Maria Rua, faria isso durante 20 anos, até também partir para a glória de Deus. Veja, aquela mãe que antes ofereceu resistência para que o seu filho viesse ao oratório, também se torna a sucessora, assim como o seu filho. Ela foi sucessora de mamãe Margarida, tal qual Miguel Rua foi sucessor de Dom Bosco. Frequentar o seminário naquela época, por causa das leis anticlericais, não era uma tarefa fácil, não. Mas apesar disso, o jovem o fez com proveito e, de fato, muitos companheiros estudaram por suas anotações. Em fevereiro de 1858, Dom Bosco escreveu finalmente as regras da congregação. E o pobre do Miguel Rua, seu secretário de confiança, passou muitas noites copiando a sua caligrafia indecifrável. Olha, gente, Dom Bosco era santo, mas também tinha seus defeitos, né? E um deles era a caligrafia horrível. Realmente, eu já vi alguns escritos da mão do próprio Dom Bosco, do punho do próprio Dom Bosco. Gente, olha, é praticamente impossível de entender a letra, tá? Fora que ele botava muito rabisco, muita anotação por cima, então era praticamente impossível. Realmente, o pobre do Miguel Rua foi um anjo, um santo de Deus. Vamos embora para frente. Então, juntos, Dom Bosco e Miguel Rua levaram para Roma, para a aprovação do Papa Pio IX, essas constituições salesianas, e o Papa corrigiu de próprio punho todas elas. Lá vai Miguel de novo ter que copiá-las,
novamente com as correções feitas pelo Papa durante várias noites, enquanto que durante o dia ele era a própria sombra de Dom Bosco. E aí ele ficava empenhado em acompanhar Dom Bosco em todos os encontros que Dom Bosco tinha que fazer para animar a congregação, para conseguir dinheiro para as obras. Olha, foi trabalho, viu? No ano seguinte, finalmente, o Papa oficializou a congregação salesiana. E na noite de 18 de dezembro de 1859, data do nascimento da congregação, o Padre Rua foi ordenado subdiácono e na véspera foi eleito por unanimidade o diretor espiritual da congregação. Em 29 de julho de 1860, Miguel Rua foi ordenado finalmente sacerdote. E no altar da primeira missa que ele celebrou, havia as flores brancas doadas por aqueles limpadores de chaminé do Oratório de São Luís. Olha aí, a gratidão tão linda, né? Aparecendo nessa história bonita demais. 3 anos depois, ele tinha então sido enviado para abrir a primeira casa salesiana fora de Turim. Era um pequeno seminário em Mirabello, Monferrato. Ficou ali por 2 anos e aí voltou à cidade enquanto se construía em Valdoco a Basílica de Maria Auxiliadora. Padre Rua se tornou o ponto de referência para muitas atividades dentro da congregação, até mesmo respondendo cartas dirigidas ao próprio Dom Bosco. Ele trabalhava sem parar e em julho de 1868 quase morreu por ter desenvolvido peritonite. Para quem não sabe, eu já sabia, lógico, porque eu fiz vários anos de medicina, né? Só que não. Eu fiz uma pesquisa aqui e peritonite é uma inflamação lá na membrana que reveste a cavidade abdominal e os órgãos abdominais. E essa doença realmente é fatal se ela não é tratada logo, hein? Então, quase que Miguel partia para a glória antes de fazer tudo o que ele ainda tinha de fazer. E bom que ele foi salvo. Ô, livramento bom, graças a Deus. Há tanto que os médicos pensavam que ele já estava morrendo mesmo. Mas, incrivelmente, ele se recuperou. E dizem alguns, pela intercessão de Dom Bosco. Várias vocações religiosas nasceram entre os 700 meninos do oratório. Naquele ano foram concluídas as obras do santuário. E em 1872, as primeiras filhas de Maria Auxiliadora faziam sua profissão religiosa. Em 1875, os primeiros missionários partiram para a Argentina, liderados pelo padre Calheiro. A gente pode falar muito sobre essa experiência, que esse ano 2024 está aí às portas de 150 anos dessa primeira expedição. Surgiram em seguida, os cooperadores salesianos, que depois se tornaram salesianos cooperadores, o boletim salesiano também, e Valdoco havia alcançado enormes proporções, enquanto em Roma, já Papa Leão XIII pedia à congregação para construir finalmente a Basílica do Sagrado Coração. Dom Bosco viajava muito para a França e Espanha para buscar recursos para as suas obras. Como vocês sabem, a gente já até comentou isso no último episódio que nós falamos sobre o Sagrado Coração de Jesus, né? E o padre Miguel Rua estava sempre do lado de Dom Bosco nesse tempo. Em 1884, a saúde de Dom Bosco ficou muito debilitada e foi o próprio Papa quem sugeriu que ele pensasse já num sucessor. Então, o padre Rua, em 7 de novembro daquele ano, foi nomeado pelo Papa vigário com direito de sucessão na congregação. À noite, entre 30 e 31 de janeiro de 1888, na presença de muitos sacerdotes, ele acompanha a mão de Dom Bosco dar a última bênção. Depois ele ficou ajoelhado diante do corpo de Dom Bosco por mais de 2 horas. O que será que aconteceu nessas 2 horas, hein? Que momento intenso de graça e de assunção daquela vocação sacerdotal e salesiana não aconteceu dentro do coração de Miguel Rua, né? Tornando-se aí então o reitor-mor da sociedade salesiana e o primeiro sucessor de Dom Bosco, o padre Rua foi seu mais fiel intérprete, realizador, consolidador e construtor do carisma salesiano em todas as suas dimensões, com um objetivo muito claro desde o início do seu mandato. Como ele mesmo vai dizer, outro pensamento que ficou fixo em minha mente foi de que devemos nos considerar muito afortunados por sermos filhos deste tal Pai. Por isso,
A nossa preocupação deve ser de apoiar e, no devido tempo, desenvolver sempre mais as obras que ele iniciou. Seguir fielmente os métodos que ele praticou e ensinou e, em nossa maneira de falar e agir, tentar imitar o modelo que o Senhor, em sua bondade, nos deu em Dom Bosco. Este, queridos filhos, será o programa que seguirei em meu cargo, e que esse seja também o objetivo e o estudo de cada um dos salesianos. É ou não é um salesiano arretado? O governo do Padre Rua é, sobretudo, carismático e exemplar. Como reitor mor, o próprio Padre Miguel Rua é uma pessoa bastante carismática e também exemplar. Ou seja, ele governa com bom exemplo, sendo o verdadeiro modelo para todos os salesianos. Ele não se projeta, mas projeta Dom Bosco e o seu carisma. E sempre e em toda parte ele o faz. Perante seus salesianos, perante a igreja e a sociedade civil. Por isso pode-se dizer que, enquanto governava com inteligência, seu governo é ainda mais fortalecido pela santidade e qualidade moral de sua pessoa. Frutos da sua animação e governo foram a expansão das fundações salesianas, muitas vezes abertas com pobreza, em meio à escassez de pessoal e de muitos lugares, tendo que frequentar situações bastante difíceis. Também as expedições missionárias, enviadas para apoiar e levar ao pleno desenvolvimento as obras já abertas e experimentar também outras novas, particularmente entre os povos ainda não evangelizados. E durante seus 22 anos de governo, o Padre Rua aumentou o número da fundação dos salesianos de 64 casas presentes, no tempo que Dom Bosco morreu, para 341 casas em 1910, no ano da sua morte. Outro fruto dessa ação abençoada por Deus e sustentada pelo trabalho incansável é o crescimento das vocações salesianas. A insistência constante do Padre Rua no cultivo das vocações fez das casas salesianas uma escola de formação cristã, lembrando muitas vezes aos salesianos o núcleo da sua vocação, do seu carisma, o amor transbordante de Deus que se transforma em amor ao próximo. Para o beato Miguel Rua, a excelência de qualquer obra salesiana consiste justamente na capacidade de promover vocações. E isso é um sinal de fidelidade ao carisma de Dom Bosco, além de ser um sinal de fecundidade do sistema pastoral e pedagógico salesiano, o sistema preventivo. Quando Dom Bosco falece, os salesianos eram em 768. Quando morre o Padre Miguel Rua, os salesianos eram mais de 4.000. Isso os professos, além dos 371 noviços. O trabalho de promoção vocacional foi acompanhado por uma ação de estabilização dos processos de formação, com uma criação de centros de formação, noviciados, estudantados filosóficos e teológicos. A obra de governo e de animação encontrou sua fonte na fidelidade a Dom Bosco e a seu carisma, através da mediação das constituições e dos regulamentos, que aqui entre nós Miguel Rua conhecia muito bem, né? A experiência de vida comunitária salesiana também foi ponto forte no seu governo enquanto reitor mor. O Padre Rua estava convencido de que insistir com os salesianos em viver em estreita comunhão com a pessoa da figura de Dom Bosco é uma forma segura de superar o individualismo, o isolamento e as várias tendências visíveis na sociedade externa, de fortalecer um sentimento de pertença à congregação e de criar comunidades salesianas orantes, harmoniosas, fraternas e muito apostólicas, unidas sob a direção e firmemente ligadas ao inspetor, ao reitor mor e ao capítulo superior. O Padre Rua foi um missionário incansável, um intérprete fiel do sistema educativo de Dom Bosco, o sistema preventivo. Viajando centenas de quilômetros, ele visitou as casas da congregação ao redor do mundo inteiro, coordenando todas elas como uma grande família. Dizia que suas viagens o faziam ver a pobreza em toda parte. De fato, a primeira grande industrialização fez com que vários camponeses abandonassem suas terras por um magro salário ganho na fábrica após intermináveis dias de trabalho. Os salesianos tiraram muitas crianças da rua, abrindo oratórios e escolas que, apesar de muito simples, rapidamente se tornaram centros de acolhida e de educação.
O Padre Rua foi um grande inovador no campo da educação. Além das escolas, nas quais ele introduziu cursos profissionalizantes, organizou vários albergues e círculos sociais. Como responsável pela congregação, Miguel Rua lidou muito bem com os assuntos administrativos, levando às vezes a ser severo com seus colaboradores. Vieram-lhe à mente muitas vezes as palavras que Dom Bosco lhe disse quando ele era apenas um garoto: terás muito trabalho a fazer. Entre as muitas satisfações, em 1907, Dom Bosco foi declarado venerável e em 1908 foi concluída a Igreja Romana de Santa Maria Libertadora. Certamente não faltaram ao Padre Miguel Rua várias provações e em 1896 o governo anticlerical do Equador expulsou os salesianos de lá do país. Isso também aconteceu na França em 1902 e em 1907, na Ligúria, em Varazze, muitas calúnias pesadas contra a congregação precisaram ser respondidas através de canais legais. E dentre tantas situações difíceis que a congregação também atravessava, o Padre Miguel Rua teve a sua saúde seriamente afetada. Sob o peso dos anos, ele foi obrigado a ficar deitado, a descansar. E aí ele morre de noite, entre 5 e 6 de abril de 1910, aos 73 anos. Murmurando uma oração ensinada por Dom Bosco quando ele ainda era menino: querida Mãe, Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. O segundo pai da família salesiana foi sepultado ao lado de seu grande mestre. Paulo VI beatificou Miguel Rua em 29 de outubro de 1972, dizendo assim: a família salesiana teve em Dom Bosco a sua origem, no Padre Miguel Rua sua continuidade. Ele fez do exemplo do santo uma escola, de sua regra um espírito, de sua santidade um modelo. Padre Rua inaugurou uma tradição. Ele fez dessa nascente um rio. Sua sepultura é agora venerada na cripta da Basílica de Maria Auxiliadora, em Turim. Venerável em 26 de junho de 1953, ele foi beatificado por São Paulo VI em 29 de outubro de 1972 e hoje celebrado por toda a congregação no mundo inteiro. A história de Miguel Rua, em resumo, é isso. E vocês viram como esse homem foi potente, né? Foi um salesiano que realmente abriu seu coração à vida que Dom Bosco propôs, à vocação que ele foi descobrindo. Isso é modelo para nós, é modelo para vocês também, jovens que estão por aí. E saibam, mesmo independente da condição de vida que vocês tenham, independente do lugar de onde vocês estejam me escutando, pode ser que o Senhor esteja tocando o seu coração a partir desse podcast, lhe chamando para viver uma vida totalmente entregue a Deus e fazer diferença no mundo. Quem sabe como salesiano de Dom Bosco? Esse episódio foi uma homenagem ao grande Miguel Rua, beato e continuador da missão salesiana, a quem eu sou extremamente grato e com certeza toda essa equipe do podcast também. E também é um convite vocacional para você que me escuta, você jovem que está por aí trabalhando, estudando, pensando no seu futuro. Eu também me encontrei aí nessa mesma condição que você. Eu estou falando para jovens rapazes e também para as moças. Eu já estive aí estudando, pensando no futuro, desejando algo bom para a minha vida. Só que eu descobri que eu não seria feliz se eu fosse feliz sozinho. Eu não seria feliz pensando somente em mim. Daí dei um passo. A partir de um convite, abri meu coração e minha vida se transformou completamente. Hoje eu sou salesiano com muito orgulho, feliz e muito satisfeito com a minha vocação. Quem sabe esse sentimento de alegria, esse sentimento de orgulho por uma história, esse sentimento de continuidade de uma missão tão linda, começada por homens incríveis como Miguel Rua, por exemplo, não posso também estar batendo no seu coração. Faço esse convite a que você reflita, reze, coloque no coração de Deus o seu futuro. Às vezes, Ele está te chamando para entregar a sua vida como um religioso, como uma religiosa, como um padre. E aí, será que você topa o desafio? Bom, a congregação salesiana não está aí à toa, né? Estamos transformando vidas há muitos anos.
E pensando vocacionalmente, pensando com esse coração missionário, nossa congregação desenvolveu aqui na nossa inspetoria, partindo da minha casa do aspirantado, de um dos nossos aspirantes, o Arthur, um período oracional em torno da figura de Miguel Rua. E esse tríduo vai estar disponível aqui no nosso link de descrição do nosso podcast Vamos Juntos. Se você está me escutando pelas rádios, você pode procurar no site da congregação aqui no Nordeste, salesianos.org.br. Você vai encontrar o material de oração a partir da vida de Miguel Rua. E vamos encerrar esse nosso episódio rezando a oração do nosso querido Miguel Rua. Essa pesquisa toda que eu fiz está lá no site vocacional também das Irmãs Salesianas, decidi ousado. Vou dar uma pesquisada por aí e também encontrei por lá. Então vamos embora rezar juntos. Vamos rezar a oração de Miguel Rua, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor onipotente e misericordioso, quisestes providencialmente que o bem-aventurado Miguel Rua fosse o mais fiel discípulo de São João Bosco, para imitar seu exemplo, herdar seu espírito e comprometer-se com grande zelo para a salvação dos jovens, fazendo da nascente um grande rio. Concedei-nos imitar a sua fidelidade e dedicação incansável à evangelização. Acompanhai e sustentai o reitor Mó e toda a família salesiana, para que possam sempre ser guias seguros no caminho da vida e concedei-nos as graças necessárias para sermos discípulos fiéis. Nós os pedimos por intercessão de Maria Auxiliadora, que ele amou e honrou com coração de filho. Amém. Beato Miguel Rua, rogai por nós. Deus te abençoe e te guarde, faça com que a sua vida seja muito feliz e abre teu coração, vai que Deus está te chamando para uma transformação da sua vida e da vida de tantas pessoas. Te encontro semana que vem com mais um tema muito maravilhoso do nosso podcast. Vamos juntos! Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.